Na vida, assim, aconteceu porque tinha que acontecer. Eu cansei de ver crente velho, irmão, dizer isso aí, aconteceu porque já era para acontecer. Não era para acontecer, é a mão do Senhor sobre nossas vidas. É a mão do Senhor sobre nossas vidas. A cada ato, a cada dia, todo dia, as 24 horas do dia, se nós prestar atenção, algo que nós não conseguimos fazer, sempre se resolve, sempre acontece, sempre nós conseguimos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo do Senhor, que peleja, que intercede. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível por nossas vidas. Muitas e muitas das vezes, irmãos, enquanto nós temos fazendo coisas que não agradam ao Senhor, falando coisas que não edificam a alma, o Espírito Santo está intercedendo com gemido inexprimível pela minha e pela tua vida. Senhor, perdoa ele, Senhor, perdoa ele, Senhor. Imagina se nós não tivesse o Espírito Santo de Deus em nossa vida. O que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? E a palavra do Senhor diz que quando aqueles homens levantaram e enxergaram seus irmãos, enxergaram José, com seu pai, seu familiar, enxergou aquele homem sendo o governador daquela cidade, sendo o rei daquela cidade. Eles puderam contemplar. Deus deu a oportunidade de eles contemplar com seus olhos carnais, como eu enxergo você e você me enxerga, contemplar aquele sonho que eles queriam matar de José. Eles puderam contemplar que Deus o realizou. Assim é nos dias de hoje. Tem irmãos que sentam no banco do seu lado, mas quer arrebentar teu ministério, quer terminar contigo, porque ele prega melhor que eu, porque ele canta melhor que eu, porque ele bota a mão no doente e é curado, e quando eu oro não acontece nada. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Nós somos parte de um corpo, e um corpo tem vários membros. Tem gente que não entende, não coloca isso na cabeça. Um corpo tem vários membros. Se todo o corpo fosse mão, não era corpo. Tem a mão, mas a mão tem várias funções. Tem o dedo, tem o braço, tem o antebraço, tem o ombro. Tem várias funções. Se cada um se colocar no seu lugar e fazer a sua posição, a igreja marcha melhor, a igreja caminha melhor, a igreja vai crescer mais e mais. Só que tem gente que senta nessas cadeiras e vê o pai tocar, e amanhã depois já busca um professor para querer tocar melhor que ele, e não consegue porque não tem o dom que ele tem, e já começa a se entristecer, já começa a lançar palavras sobre a vida dele, porque não conseguiu aquele objetivo, e de um jeito ou outro ele tenta arrebentar a vida. É assim, irmão. Lamentavelmente, os dias de hoje que nós estamos vivendo, é difícil você achar uma pessoa, você achar um irmão, você acha, mas é difícil você achar uma pessoa que esteja contente com o ministério do irmão, que te diga assim: pô, o irmão pregou, foi uma bênção, o irmão orou, fez uma oração. Geralmente quando falam, é para arrebentar a pessoa, é para detonar o irmão. De que jeito nós vamos chegar diante do céu? De que jeito nós vamos entrar na terra prometida? De que jeito nós vamos viver no mesmo paraíso? De que jeito nós vamos ser servidos pelo próprio Deus na mesma mesa? Se eu tenho inveja da irmã Ana, se eu não gosto do irmão morrer, de que jeito nós vamos chegar lá, irmão? Será que lá vai ter paredezinha de tábua assim, Carmelito? Será que vai ter divisória? Será que vai ter algo que vai esconder? Quando fica para lá, eu fico para cá. Não vai ter, irmão. Não vai ter. E muitas vezes é pequenas bobagens. Mas uma pequena bobagem nos tira da presença de Deus. E se nós não retroceder, consertar essa pequena bobagem, nos quita a nossa salvação. E quando aqueles homens enxergaram José na posição que um dia Deus mostrou para ele, foi necessário passar tudo o que ele passou, foi necessário ele acontecer tudo o que tinha que acontecer, para que quando ele estivesse pronto, preparado, fortalecido, com as suas bases espirituais colocadas na rocha que era Deus, Deus entregou em suas mãos. E aqueles que pelejaram, aqueles que amaldiçoaram, aqueles que lutaram contra a sua vida, tiveram que contemplar e aplaudir ele. E ali ele agarrou e diz que colocou soldados à disposição e ajudou a manter seus pais, a manter os seus irmãos. Imagina, irmão, você parar e pensar assim, tudo, retroceder toda a tua mente assim, de tudo que te fizeram, ainda tu estender a mão, Carmelito,
teu vizinho. Amanhã depois eu tenho certeza na palavra do Senhor que ainda tu vai servir de bênção para a vida dele. Glória a ti, Senhor. Essa guerra, irmão Carmelito, não é contigo. Essa guerra é o próprio inimigo sabendo que Deus está na tua vida. E ele quer lançar seta para que tu abandone, para que tu tome uma atitude humana. É isso que ele quer fazer na tua vida. Graças a Deus, ainda bem que tu retrocedeu e tirasse as palavras que tu falou. Porque se tu vai no teu eu, tu vai na tua razão humana, hoje tu não podia estar sentado aí. Porque nós somos humanos, nós temos limitações, nós somos seres humanos, irmão, nós somos criados carne, nós somos criados nervo, nós temos as nossas limitações e quando ferve o sangue do homem, não é fácil. Tem que ter o temperamento do Senhor para retroceder, para ter a atitude que o irmão Carmelito teve. E quando ele me contava hoje esta palavra, eu alegrava a minha vida. Senhor, graças porque tu confirmaste. Graças, Senhor, porque a tua palavra diz que não volta vazia. Essas pedras hoje, irmão Carmelito, essas pauladas de hoje, vai ser mais um degrau na escada que Deus coloca na tua escada para subir para o céu. Pode ficar tranquilo, deixa que venha a tempestade, te agarrar nas mãos do Senhor, deixa que atirem pedra, deixa que venha. Te lembra desta palavra que foi pregada nesta noite. José foi traído pelos seus próprios irmãos, mas quando chegou o tempo, Deus deu a vitória. O dia que chegar o teu tempo, ele vai ter que te aplaudir, ele vai ter que assistir a tua vitória. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Os irmãos se coloquem em pé nesta noite. O Espírito Santo.